TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Tenho que me aproximar para aqui, senão vocês não me ouvem. Ora, hoje o tema é este, o exército poderoso, mas não vamos ter nenhuma aula aqui da área militar. Não, que não sou entendida em nada disso. Eu não vos vou dizer ainda o que é o tema, mas já lá chegaremos, não demoro muito. Mas o Espiritismo traz-nos várias ferramentas que todos nós podemos utilizar a nosso proveito. Poderíamos estar a falar da prece, poderíamos estar a falar no Evangelho do Lar, não será nenhum dos dois, que ainda não vou tirar o suspense, mas, como é óbvio, estamos aqui no âmbito do Espiritismo, esse é o nosso foco, não é? Portanto, vamos falar numa ferramenta que o Espiritismo fala e que pode ser usado por todos, ou seja, desde crianças a adultos, desde espíritas a ateus, todos eles poderão usar então esta grande ferramenta. Este poder que aqui está, né, é muito necessário para a nossa evolução espiritual e que nós vamos falar, só que muitas vezes é negligenciado, desde o Estado a instituições, e vamos ver que até nós próprios negligenciamos este poder. Mas hoje espero que consigamos falar sobre a sua beleza divina e que consigamos valorizá-lo. Esse é o nosso objetivo de hoje. Ora, grandes ideias geralmente, aliás, sempre, não vêm de súbito, nunca irrompem assim de um momento para o outro. Existe um grande trabalho, não é? Porque as ideias que trazem a verdade têm sempre precursores associados, e os que vos trago aqui, Sócrates e Platão, é um bocadinho do que vamos falar agora. Obrigada, Beatriz. Eles vieram preparando o caminho para uma grande ideia, que era a ideia cristã e a ideia do Espiritismo, não é? Prepararam o caminho para a chegada de Jesus. E na introdução, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte que é o resumo, que é logo inicial, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, em que vai tendo vários pontos, em que vai falar como é que eles realmente foram passando estas grandes ideias. E eu trago-vos o excerto de esta parte é itálico, é o resumo então da doutrina deles, e depois temos no slide a seguir um bocadinho da explicação de Allan Kardec. Ora, Sócrates e Platão o que diziam era que a alma se transviava, ou seja, ela perturbava-se quando se servia do corpo para explicar e estudar as coisas do universo, não é? Ou seja, acabava por se prender, desculpem que eu vou mexendo muito, acabava-se por prender às coisas materiais, ou seja, às coisas que vão sofrendo mudança, não é? E, portanto, ao material, não é? E tudo aquilo que é transitório. Portanto, o que eles nos vêm dizer é, quando contempla então a sua própria essência, ou seja, quando esquece esta parte mais material, a alma, ela, se volta para o que é puro, eterno e moral. E sendo da mesma natureza, aí permanece ligado tanto quanto possa. Então, findas as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável, é esse estado da alma a que se chama sabedoria. Porque Sócrates acaba por dizer que quando nós deixarmos o corpo e nos focarmos na alma, aí sim nós vamos descobrir aquilo que é o nosso desejo, a nossa ânsia, que é descobrir a verdade e com ela aprendermos. E Allan Kardec, depois deste resumo da doutrina, vai dizer-nos, então, assim ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-las com precisão, é preciso vê-las do alto. E para vê-las do alto, nós precisamos de subir a montanha, não é? E é aí que nós vamos conhecer uma das ferramentas que nos vai levar ao topo da montanha para vermos do alto, isto é, sob o ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isto que o Espiritismo ensina e que Sócrates e Platão, muito avançados, nos vieram explicar. Portanto, eles diziam que o corpo era um entrave, um bloqueio, porque tem necessidades, temos cuidados a ter, ou seja, é muito ainda focado na parte material. Portanto, vamos conhecer então qual é este exército poderoso. Na Alvorada Cristã, então temos o capítulo que deu então o nome
a esta palestra, e Ney Lúcio vem dizer-nos: o exército poderoso à nossa disposição, está constituído na atualidade por 23 soldadinhos do progresso. Separam-se, movimentam-se, entrelaçam-se e dominam o grande país das ideias. Sem eles, cresceríamos para a sombra, quando não para a brutalidade. Em companhia desses auxiliares pequeninos, penetramos os santuários da ciência, obrigada, e da arte, aperfeiçoando a vida. Quem então não os conhece? Estão nos documentos mais importantes. Fazem as mensagens telegráficas e as receitas dos médicos. Dão notícia de outras regiões e de outros climas. Contam as surpresas do céu. Explicam alguma coisa das estrelas longínquas. Fornecem avisos preciosos. São emissários do carinho entre os filhos e as mães distantes. Raros recordam os benefícios imensos que todos devemos a estes ajudantes minúsculos. No entanto, eles nos servem sem recompensa. Nada reclamam pelo trabalho que nos prestam. Alimentam as raízes dos valiosos conhecimentos dos administradores, dos juízes, dos médicos, dos artistas, sem qualquer remuneração. Instrumentos das luzes espirituais que se transmitem de cérebro a cérebro enriquecem a vida. Porém, assim como quase nunca nos lembramos de louvar a água, o vento e a planta, que representam gloriosas dádivas do Altíssimo, muito raramente lhes observamos os serviços destes 23 soldadinhos. Jamais se cansam, vivem no pensamento de onde se expandem, amparando-nos os interesses e as realizações. Os maus se utilizam deles para fazer a guerra, os bons empregam-nos na edificação da paz e do conforto, para a redenção e felicidade do mundo. Esses soldadinhos humildes e prestimosos são as letras do alfabeto. Sem a cooperação deles, o mundo não seria tão belo e a vida não seria tão boa, porque o acesso ao reino espiritual se tornaria extremamente difícil. Nós estaríamos aqui, por exemplo, não é? Aprender a trabalhar com estes pequenos auxiliares de inteligência é buscar tesouros imperecíveis. O castelo da cultura humana começa sobre a colaboração deles e vai até à pátria divina, onde mora a sabedoria dos anjos. Ou seja, o que estamos a falar não é só as letras em si, mas é o que elas transmitem, é a mensagem. Ou seja, vamos falar um bocadinho sobre o livro espírita. Agora, de seguida, vou trazer-vos uma mensagem que vem da revista Reformador, de abril de 1963, em que Chico Xavier, numa reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, vai então trazer-nos esta mensagem, a 25 de fevereiro. Cada livro edificante é então porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro científico livra-nos da incultura, verdade, mas o livro espírita livra da crueldade, para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis, ou seja, o conhecimento sem espiritismo nunca será o caminho para a nossa evolução. É isto que estamos a falar, não é? Tem que estar de mãos dadas. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita, já por sua vez, livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim que o direito não se faça instrumento de opressão. Ou seja, podemos ter um melhor conhecimento jurídico, mas nós sabemos que a verdadeira lei, a lei que é imutável, é a lei de Deus. Portanto, se não conhecêssemos
o Espiritismo, ficaríamos só pela primeira parte. O livro técnico livra de incipiência. O livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não se maneje em prejuízo dos outros. O livro da agricultura livra do primitivismo. O livro espírita, já por sua vez, livra da ambição desvairada, a fim de que o trabalho da gleba do terreno, não é, se envicilhe, ou seja, se deprecie, se envelheça, desculpa. O livro das regras sociais livra da rudeza de trato. Já o livro espírita, por sua vez, livra da irresponsabilidade que muitas vezes transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. O livro de consolo livra da aflição, mas o livro espírita livra do êxtase inerte, para que o conforto não se acomode em preguiça. O livro das informações livra realmente do atraso, mas o espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não se arraste à queda em dívidas escabrosas. Portanto, amparemos o livro respeitável, o livro que é a luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos, tanto quanto nos seja possível, o livro espírita, que é a luz de hoje, amanhã e sempre, porque já vimos que a verdade é imutável e perdura. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. E eu trago-vos essa imagem que está aqui na direita, não é? Em que temos uma placa à esquerda, a 9 km temos a água, temos um senhor cheio de sede que se está a direcionar para essa placa, mas do outro lado temos o H2O, que é a forma química da água, e a 500 metros estaria. Se houvesse o tal conhecimento, a tal sabedoria, se calhar teria escolhido outro caminho. Para além disso, também vos queria falar agora, acho que era o Sr. Orlando, não tenho a certeza, mas alguém aqui da casa uma vez comentou comigo que deixava mensagens e a revista Espírita, era o Sr. Orlando, deixava a revista Espírita e mensagens espalhadas por alguns lados. E comecei a perceber que realmente, hoje em dia, há muitos movimentos, não sei se algum de vocês já foi um sortudo, que encontrou livros ou mensagens com um pequeno textozinho a dizer que aquele livro se perdeu, por acaso, para ser encontrado por outra pessoa. Portanto, é um movimento que anda aí de partilha de conhecimento, é extraordinário. E acho que, mais uma vez, é uma forma de nós fazermos subtilmente, então, esta divulgação. Compreendemos, então, agora a importância destes soldadinhos, não é? A importância desta ferramenta. Agora, temos é de valorizá-la, não é? E é isso que nós vamos fazer de seguida, porque a falta de conhecimento, a ignorância, vai complicar todo o nosso caminho, como vimos nesta imagem à direita, não é? Pode facilitar-nos e muito estarmos aqui, virmos ao estudo, aprendermos, porque nos vai dar realmente as ferramentas corretas para este caminho de evolução. E trago-vos agora aqui outra imagem que me fez refletir um bocadinho. Nós temos do lado esquerdo uma senhora que está a comentar que o dinheiro que pagou por aquele café era muito caro, mas depois tem outra fatura do lado direito com uma imensidão de livros, gastou muito mais do que um café e acha que foi realmente um bom negócio. Muitas vezes, esta imagem fez-me refletir muito, porque muitas vezes gastamos dinheiro inutilmente com as superficialidades, quando às vezes poderíamos investi-lo neste tipo de coisas, não é? Nos livros que são tão importantes para nós, e aí sim seria realmente trazer conhecimento para nós. É claro que, como já foi falado aqui, por exemplo, agora, quando estamos a falar da preparação desta sala e da preparação da sala de passe, tudo o que chega até nós no âmbito espírita, inclusive o livro, tem uma grande preparação da parte do além, não é? E nesta segunda parte desta apresentação, o que vamos ver é exatamente isso, ou seja, através do exemplo do grande médium que foi Chico Xavier, vamos perceber um bocadinho como é que o livro espírita pode e chega até nós, o que é que está por detrás, nos bastidores, digamos assim.
E vamos ver, começando por este livro, que é As Vidas de Chico, em que numa tarde Chico estava então a regar o canteiro de alhos do seu padrinho, do José Felizardo, quando houve uma voz a dizer que lhe prestasse atenção porque ia ser ditado um poema inédito. E disse chamar-se então o poeta Augusto dos Anjos, e o poema em causa seria Vozes de uma Sombra. E o poeta então começa a dizer: de onde venho? Das eras remontadíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. O Chico ouvia, regava os alhos e perdia o fio à meada. Lembramos que o Chico tinha a escola primária, não é? Apenas, e portanto o espírito já estava ali com palavras muito estranhas, ainda vai piorar, não é? O espírito estava ali quase que a falar chinês para ele. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. E o Chico perdia realmente o fio, não é? A voz ia perdendo a atenção dele, mas ele, o poeta, precisava de recitar os versos naquele momento, durante o entardecer, e naquele cenário, porque tudo o inspirava. Ou seja, era realmente um poeta artista, né, que estava naquele momento preciso de produção, digamos assim, se é que se pode dizer, e Chico perdeu-se um bocadinho naquelas palavras. Ele deveria ouvir as palavras, familiarizar-se com elas e decifrá-las, para mais tarde colocar as rimas no papel sem dificuldade. Portanto, aquele espírito estava a treinar Chico Xavier, com aquelas palavras um pouco difíceis, né? Corpos multiformes, vultos, abdômen, intensa turpitude, larvas rudes, animáculo medonho, fotões, galáxias, ou seja, tudo muito macro até, macro e micro. O rapaz, então, Chico Xavier, na altura tropeçava nas sílabas e nos significados daquele palavreado todo. E, com o regador na mão, a tiracolo, parecia que tinha assim um grande ponto de interrogação na sua cara, não é? E o espírito percebeu. O poeta invisível perdeu a paciência com a dificuldade do matuto de Pedro Leopoldo em entender os versos e entregou a Deus. Quer saber de uma coisa, vou escrever o que puder, pois a sua cabeça não aguenta mesmo. Ou seja, o espírito queria já treinar Chico e transmitir o poema, se calhar por mediunidade intuitiva, achando que seria mais fácil, mas Chico perdeu-se ali nas palavras, porque realmente eram palavras muito difíceis, não é? E é preciso ser uma boa ferramenta a nível mediúnico, não é? O poema em causa, né, foi destaque do primeiro livro publicado por Chico Xavier, Panácio de Além Túmulo. Este livro, né, para não se perder em meio às palavras desconhecidas, então Chico ganha uma estratégia, costumava recorrer ao dicionário. Só assim descobriria o sentido de algumas delas e até iria conseguir corrigir a ortografia de outras. Portanto, ele teve realmente de pegar nos livros, nos dicionários e começar a perceber, porque senão não conseguiria ser uma boa ferramenta, como nós já percebemos. Este livro em causa, né, publicado em 1932, teve algumas reedições, porque ele ia sendo alimentado por poemas à medida que Chico ia recebendo os poemas. Houve um em causa que se chamava A Guerra, que foi na altura sobre a Segunda Guerra Mundial, e esse, na edição de 1955, acabou por sair. E questionaram ao Chico porque é que este poema saiu. E, segundo Chico, então, teria sido ordens de Emanuel, que achou, e por bem, privilegiar versos de caráter espiritual, porque estariam, na altura, se calhar o poema fez sentido, mas em 1955 queriam colocar outro caráter, então acabaram por tirar também este poema. Às vezes, e agora vamos ver como é que isto funcionava mais ou menos,
um volume material aparecia diante dos seus olhos, ou seja, aparecia o próprio livro. E era ali, daquelas páginas invisíveis, que Chico copiava os textos do outro mundo. Ou seja, era quase uma cópia do lado de lá que ele fazia para cá. Em outras ocasiões, escrevia como se alguém lhe ditasse as mensagens. E enquanto colocava as palavras no papel, experimentava no braço a sensação de fluidos elétricos e no cérebro vibrações indefiníveis. Isto no início, não é? De vez em quando, nesse estado, atingia então o auge e Chico perdia mesmo a sensação do próprio corpo. Ele dizia sempre que não tinha ideia porque os livros saíam da mão dele quase como se fosse um documentário. Vejam o quão extraordinário isto é. Até a certa altura, numa noite de 1931, Chico começa ainda a fazer este primeiro livro que falámos, dos poemas. Ele sente o olho esquerdo umas areias e ele começa a esfregar, mas a coceira não passa. E tenta focar-se numa luz para ver se aquilo passava e ele não conseguia ver a luz começou a ficar um foco difuso. A partir daí ele começou a enxergar mal e já não conseguia ver naquela noite uns versos que já tinha escritos, né, assinados por Casimiro de Abreu. Por recomendação do Dr. Bezerra, ele vai a Belo Horizonte e vai a um oftalmologista para ser diagnosticado e aí é diagnosticado com catarata. O Chico, desde aí, nunca mais se livrou dessa condição, como nós sabemos. E ficou desconfiado, comentou com amigos, né, que teria possivelmente sido atacado por falanges das trevas que queriam prejudicar a sua tarefa mediúnica. Portanto, vejam bem, ele todos os dias tinha que usar um colírio com corticoides e com antibióticos. Portanto, para além de todas as dificuldades espirituais que possam ter, para os livros nos chegarem, estes médios tiveram também muitas dificuldades físicas, não é? Para trabalharem em conjunto com a espiritualidade. A seguir, vamos para a Terra e o Semeador, em que é um livro que tem perguntas e depois respostas do Chico. Mas antes de vos trazer esta pergunta, queria só comentar convosco que o Chico dizia que desde pequenino sempre teve pendor para a literatura. Ele gostava muito de literatura. Mas como é que ele podia estudar? Não dava, porque ele até se matriculou na escola, como já falámos, mas ficava só uma pequena parte do dia, porque das 15 horas às 2 da manhã ele trabalhava numa fábrica de tecidos, tanto que inclusive chegou a adoecer, vejam bem, manhã escola, depois das 15 às 2 da manhã não seria nada fácil, não é? Tanto que inclusive o seu pai chegou mesmo a estar avesso a este amor que ele tinha a tentar estudar, né, o que ele conseguisse, mas livros e revistas seriam certamente todos queimados, como ele chegou a comentar que aconteceu, não é? Então, neste capítulo, a primeira pergunta que vos trago, e vou trazer algumas, é pergunta feita a Chico. E você, poderá nos dizer como ocorre o fenómeno mediúnico durante o seu trabalho de psicografia? Quando escrevi o prefácio Palavras Minhas, a pedido da FEB, para o primeiro livro que já falámos, em 1931, tentei descrever o fenómeno da psicografia na intimidade das minhas próprias observações. Ou seja, foi o que nós já vimos. Ele, neste prefácio, Palavras Minhas, ele diz que, ao psicografar, sentia um fluido elétrico pelo braço, não é? E sentia também incalculável número de vibrações no seu cérebro. Portanto, era uma corrente quase que parecia ali, né? Mas também dizia que a certa altura parecia que ficava sem corpo, ou seja, que não tinha as impressões físicas, que estava no outro lado, não é? E é isso que ele nos vai dizer. Ainda, este prefácio eu acho que é muito bom, porque é onde ele explica o seu início, não é? Vai contar também um pouco da sua história. Eu acho que quem gosta de
conhecer um pouco mais sobre a história de Chico, acho que nas palavras minhas, aliás, vai se sentir muito reconfortado. Ele vem dizer sempre que todos aqueles poemas que ele recebeu nunca foram evocados. Em nenhuma prece, nem ele nem os companheiros pronunciaram nenhum nome de algum poeta famoso. Foi tudo espontâneo. E também disse que muitas vezes estavam mais de 10 dias sem receber mensagem nenhuma. E depois poderia haver um dia, como já aconteceu, em que recebia 3 livros de uma só vez, de uma só assentada. Portanto, como ele dizia, o telefone, e como nós já vimos hoje também no estudo, exatamente, o telefone toca de lá para cá, não é? Também comentava outra coisa muito interessante, que ele dizia que percebeu que as mensagens eram melhores, ou tinham mais propensão de melhor, fácil de trabalhar, se houvesse menos pessoas nessas reuniões. O resultado era melhor que obtia. 3 livros, se fosse muita gente, se calhar não iam conseguir. Mas então, ele no início explicou que tinha estas sensações na sua psicografia inicial, mas o fenómeno evoluiu com o tempo. E passados 27 anos sobre as minhas declarações, observo que as minhas faculdades se acentuaram em todos os seus aspectos e atualmente, em verdade, sinto-me na companhia dos nossos amigos desencarnados quando eles permitem, com tanta espontaneidade como se fossem pessoas deste mundo mesmo que nós vemos e ouvimos naturalmente. Outra questão também. Então, o senhor teria a oportunidade de receber páginas musicais, ou seja, pautas? Questionaram Chico. Este assunto já foi abordado certa vez e o nosso Emanuel nos disse que essa possibilidade existe. Por uma questão de especialização, enquanto eu devo-me deter na psicografia, deixando a outros médiuns esta parte para que a mediunidade, no meu caso, dependendo de muito tempo, possa render maior trabalho espiritual. Portanto, existe uma especialização. Engraçado, não é? Ou seja, e nós sabemos isto, não é? Existe um grande trabalho da espiritualidade, como já falámos, que vai trabalhando com aquele médium para que ele consiga ser a melhor ferramenta, não é? Ou seja, os benfeitores escolhem o médium para receber a mensagem com melhor capacidade, melhor flexibilidade e também com sintonia entre o médium e o espírito que se deseja comunicar. Portanto, há um grande trabalho, não é só estalar os dedos, digamos assim, já tem a mensagem. Outra questão ainda. Poderíamos falar sobre o livro Nosso Lar, por exemplo, sobre as realidades do livro, sobre a distância da colónia, sobre alguma coisa das belezas do nosso lar? A literatura mediúnica em outros países atesta a existência de outras cidades semelhantes a Nosso Lar, uma das comunidades no chamado Espaço Brasileiro. Quando estávamos recebendo mediunicamente o primeiro livro de André Luiz, que traz esse título, impressionámos vivamente com respeito ao assunto, porque a nossa perplexidade era indisfarçável. Portanto, imaginem o que é que foi a primeira vez ler as páginas de Nosso Lar. Até Chico ficou impressionado. E, diz ele, sendo o nosso assombro um motivo para perturbar a recepção do livro, o que é que André Luiz decidiu fazer? Promoveu a determinada noite a nossa ausência do corpo físico para observarmos alguns aspectos, os aspectos mais exteriores da chamada cidade Nosso Lar. Portanto, André Luiz, percebendo que a perplexidade ia dificultar o trabalho, levou-os lá. Mundo novo que somos chamados a perceber, a estudar, porque a sabedoria com o futuro porque se relaciona, com o futuro de cada um de nós. Ainda que não sejamos acolhidos na referida colónia, outros lares nos esperam após a desencarnação. Poderão dizer, isto está muito longe, é muito remoto, não precisamos nos preocupar em conhecer o lado de lá. Mas, como nós já sabemos, esta encarnação é muito fugaz e nós havemos de lá ir, não é? Portanto, se calhar não vamos para o nosso lar, certamente ainda, mas vamos para o lado de lá, né? Vamos para o além. Portanto, é importante nós também estudarmos estes temas. E se nós na Terra
cuidamos do estoque das coisas, não é? Eu vou andar de carro, meto gasóleo, eu vou fazer comida, eu compro cereais e cereais, pão, abasteço a minha despensa, por que não também termos este conhecimento, não é? De certa forma, este tema vai sempre ser inevitável a todos, não é? Portanto, estudar é preciso. O espírito André Luís, registando-nos o espanto, por quanta estranheza era enorme da parte dos companheiros de Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte, aos quais mostramos as páginas em andamento, teve o cuidado de mostrar-nos determinada faixa do nosso lar, onde jaziam centenas de irmãos hospitalizados, ocupando a atenção de médicos, de instrutores, enfermeiras, sacerdotes, pastores das diversas religiões. Passando agora para outro livro, Cidade no Além. Trago-vos também um bocadinho para nós percebermos como é que este livro chegou até nós. A autora desta obra, através do desdobramento espiritual durante o sono, amparada pelo espírito Lúcius, visitou por várias vezes a cidade espiritual então do nosso lar, tal e qual como Chico. Bastante conhecida dos leitores espíritas, como todos nós acho que conhecemos, não é? E esta obra nos oferece vários desenhos a cores, efetuados então pela médium logo após o retorno desses seus desdobramentos, bem como explicações a respeito, baseada em trechos depois de André Luís. Portanto, ela visitou e com o livro conseguiu consolidar e fazer mapas, não é? Plantas da cidade. Voltando à Terra e o Semeador, mais outra pergunta para Chico. Era só exigências, vocês vão ver que nós éramos muito exigentes com o Chico, realmente. Então, os benfeitores espirituais não têm produzido ultimamente obras de caráter científico. Tínhamos os mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, pensamento e vida, não é? Eram mais científicos. E a pergunta é, estão em pauta na planificação do nosso querido instrutor Emanuel livros científicos para publicação oportuna? E Chico Xavier, muito simpático, sempre diz, esperem lá, vocês não se esqueçam que eu sou uma engrenagem que tem 75 janeiros já feitos, né, de formação, digamos assim, e de funcionamento regular como médium 48 na altura, né? Por isso, por muito boa que a máquina tenha, pela melhor oficina e os melhores programas, não está livre, não foge à lei do desgaste. E, portanto, ele dizia que nesta idade já o ritmo não seria igual, não é? Tanto que ele dizia que morre um capim, nasce outro, que é o que vai explicar a seguir. Naturalmente que outras máquinas serão trazidas, outros médiuns, não é? Em momento oportuno aos serviços que não devem nem podem parar. Estamos convencidos de que numerosos companheiros estão em desenvolvimento na mediunidade, nas áreas de nossa renovadora doutrina e atenderão, de maneira imprescindível para nós, os companheiros encarnados aos planos elevados de serviço que foram traçados no mais alto, sempre planeados no mais alto, para o desdobramento das tarefas renovadoras dos nossos princípios, com Allan Kardec interpretando Jesus. E encontrei sempre imagens muito giras, mais uma para nós refletirmos. Quais de vocês não têm, como eu, a prateleira da preguiça, que é aquela prateleira que temos o livro que nos pisca o olho, nós piscamos de volta, mas continuamos a nossa vida porque ou a televisão nos chamou, ou então as redes sociais, o Facebook, o Instagram nos chamou e, portanto, o livro fica lá guardadinho a apanhar pó, não é? Esta é a prateleira da preguiça, como eu costumo lhe chamar. Lá está, se calhar não valorizamos. Já viram a quantidade de trabalho e de preparo que a espiritualidade tem para nos trazer aquela informação? Que não seja por nós, mas pela espiritualidade que o fez, acho que merecia se calhar ser mais valorizado. E ao contrário destas ocupações que falámos, não é? Facebook, televisão, que são muito limitadas, um bom livro pode abrir-nos imensamente os horizontes, como está aqui nesta imagem. Outro livro também de Francisco Xavier, A Vida Escreve, vem dizer-nos então que o autor Hilário
incorporando-se ao trabalho que nos foi concedido, ou seja, à espiritualidade maior, melhor dizendo, foi entregue um trabalho hilário. Desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo da renovação, portas adentro de nossa atividade espiritual. Observou que a doutrina espírita, alcançando a mente popular, a doutrina espírita que estava em divulgação e grande divulgação, que se expandia, né, exige novas formas de pensamento para a transferência justa das ideias. Percebeu que muita gente, em contacto com a verdade, liberta a cabeça de prejuízos e preconceitos, continuando, porém, com os pés algemados a ilusões e convenções. Entendeu que a maioria tem dificuldades para a leitura digerida dos volumes especializados. Quem já leu este livro é muito prático, não é? Sobre histórias comuns, que têm sempre vários ensinamentos, como todos os de Chico, a nível de espiritismo, mas que é de fácil leitura. E era isso que tinha sido proposto, para que qualquer pessoa conseguisse facilmente perceber. Um livro não tão técnico, não é? Reparou que muitos companheiros rogam orientação à maneira de doentes que possuem receitas seguras no bolso, mas que se esquivam ao remédio por falta de tempo. Eu tenho o livro, mas a desculpa é, não tenho tempo. Mas a realidade é que nós sabemos que é melhor ler 2 páginas do que não ler. É melhor aprender sempre algo simples do que não aprender nada de todo, não é? Ou seja, depende de nós, o segredo está na nossa resiliência. Anotou o imperativo de se vincularem os nossos princípios através das mais diversas vias de leitura e conhecimento ao alcance do povo e idealizou a produção de páginas ligeiras em que a informação do plano espiritual pudesse chegar então com facilidade ao entendimento comum a todos. E nisto trago-vos uma imagem que é uma estátua do Japão, em que uma menina com livros é bem mais pesada, tem bem mais poder do que um adulto com um telemóvel. Portanto, é uma mensagem... Não é um adulto, mas pronto, faz de conta. Um menino mais cheinho, vá. Agora, trago-vos também outro livro que eu gosto muito, que é A Escola no Além. Em que a Manuel fala no prefácio, temos a Cláudia Gleice, que desencarnou em 1982 e voltou então à vida espiritual, não é? Nessa altura foi fazendo tratamentos para se recuperar e em 1983, após este restabelecimento dela, embora tendo algumas lágrimas, não é? Porque tinha deixado os familiares, os irmãos, o pai, a mãe. Lá se conseguiu equilibrar neste ano, com muito esforço mental, com muita persistência, merecendo então a benesse de se comunicar com os pais e com o irmão, através de Chico. Em 1984, percebendo que ela era muito paciente e que era uma trabalhadora constante, ela entra nos institutos de apoio, então, à infância do além, que é desprotegida, ou seja, aquelas crianças que desencarnam e que não têm espiritualidade no momento desencarnada que possa auxiliá-los. Então, vão para estas escolas no além. São, às vezes, crianças que, pronto, de alguma forma possam ser revoltadas e não só. Tem várias situações, mas aí deixo-vos para vocês lerem o livro. Em 1985, ela já tinha entrado nesta escola no além e é promovida a professora, portanto, ela passa a ser protetora destas crianças. Em 1986, ela já vai ensinando, trabalhando, aprendendo, estudando, vai fazendo palestras e diálogos com colegas e com professores, destinados sempre à elevação moral dela. Ou seja, há aqui um progresso, como nós vamos vendo, não é? Então, em janeiro de 1987, instituiu-se entre 20 das dezenas dos institutos educativos da região, um concurso para a apresentação de um livro. Ou seja, no lado de lá, no além, também há concursos para se fazer livros. Estruturado em pequenas dimensões e tão simples quanto possível, para esclarecimento e reconforto dos familiares que choram a perda de crianças no mundo, especialmente os pais. Não esqueçamos que
as mães de Chico, não é? Havia muita mãe, muito pai que ia procurar reconforto e a espiritualidade percebeu que havia a necessidade de explicar aos pais para onde é que essas crianças iam. Então é feito um concurso com várias instituições para o nascimento deste livro que estamos a falar. O livro seria elaborado por professores que estivessem vinculados então na região às áreas do ensino e devia contar com a simplicidade do cotidiano das crianças desencarnadas, retratando-lhes a vida espiritual em traços rápidos. Portanto, 5 mentores recebiam as páginas das candidatas para exames e conclusões oportunas. Portanto, era literalmente um concurso. Mais de 200 educadores compareceram então a este concurso e depois de intensa movimentação durante meses, em setembro último, no dia consagrado à primavera, os resultados foram conhecidos e o primeiro lugar foi então conquistado pela professora que já falámos, pela Cláudia Pinheiro Galassi, que é a autora espiritual do livro Escola no Além, com os aplausos então de todos. Portanto, mais um livro que veio desta feita por um concurso, vejam bem. Regressando às vidas de Chico, Chico então precisava de trabalhar e trabalhava muito para cumprir o combinado com Emmanuel, que era fazer livros. Não é? Em 1941, colocou no papel uma das suas obras preferidas, Paulo Estevão, ditado por seu guia. Durante 8 meses, ele se trancou no porão da casa do patrão Rómulo Joviano, na Fazenda Modelo, após o expediente. Todas as noites, das 17h15 à 1 da manhã, desfilaram diante dos seus olhos, numa tela imaginária, cenas de 2000 anos atrás, sequências da vida dos apóstolos de Cristo, imagens da Roma Antiga. Portanto, aqui não foi visitar, mas viu numa tela. Vejam bem. O trabalho era pesado. Chico preenchia as páginas em branco, com textos assinalados por seu guia, passava a limpo os originais, datilografava, tudo na máquina emprestada pelo patrão e apagava o que tinha escrito a lápis para reaproveitar o papel, porque o salário continuava curto. A mulher de Rómulo, a Wanda Joviano, mandava uma empregada lhe servir um lanche e escalava um funcionário para deixar o rapaz em casa de charrete. Havia apenas uma condição: ele deveria estar de volta pontualmente às 7h30 da manhã no dia seguinte para trabalhar. Enquanto escrevia então este livro, Chico teve um companheiro constante e compenetrado, um sapo enorme. No início, o rapaz olhou desconfiado para o bicho e Emmanuel acalmou então o protegido. O animal também era filho de Deus, uma forma de transição. Então Chico acostumou-se com o espectador, embora o achasse um bocado estranho, não é? Todas as tardes, então, o bicho esperava na entrada do porão e acompanhava-o até à mesa e ficava quieto num canto. Quando o escritor saía, o sapo saía junto e desaparecia no mato. No dia seguinte, estava lá a postos, ponto para outra. Chico chorava com estes, como era o livro favorito, não é? Ela tinha muita emoção durante os 8 meses de trabalho. Quando então fez o ponto final na obra, viu um espírito desmontar uma espécie de painel, ou seja, o aparelho todo que transformava aquele cômodo numa cabine isolada do mundo. Começou então a sentir saudades dos personagens do livro, saudades da viagem no tempo, gratidão a Emmanuel e precisava de agradecer. Correu os olhos pelo quarto subterrâneo e deparou-se com o sapo. Tudo resolvido. Encarou o animal e garantiu: irmão sapo, a graça divina também há de brilhar para você. Daquele dia em diante, o bicho sumiu. Passando para o livro Confia e Segue, vamos ver que o livro espírita, ou seja, o livro com Jesus, é sempre, como aqui diz, luz, porque vai clarear o nosso entendimento. É bússola porque norteia os nossos passos. Ou seja, no nosso caminho, o livro espírita é aquele companheiro sábio, silencioso, que está lá, vigilante, para nos auxiliar. Quantas vezes já não abrimos um livro e ele nos traz a resposta que nós precisávamos naquele momento? O livro espírita é pão,
alimenta a nossa fé, ou seja, é alimento da vida eterna. O livro espírita é remédio, balsamiza as nossas dores, ou seja, traz reconforto e serenidade. O livro espírita é fonte de água pura, sacia a nossa sede. O livro espírita é sempre o nosso melhor amigo nos caminhos de elevação. Embora possa parecer que é só nas situações más que o livro espírita nos possa ajudar, ele também nos pode ajudar, por exemplo, em momentos de alegria, né? Pode ser o que nos vai impulsionar a auxiliar os outros, por exemplo, quando estamos alegres ou na fartura, vai-nos ajudar a ter um controle benéfico sobre o que temos a mais, não é? E partilhar. No lar, no Evangelho do Lar, não é? Também pode ser um bom conselheiro e um grande auxílio. E, por fim, na nossa evolução espiritual, na nossa construção espiritual, pode ser, como diz Emmanuel, o tijolo incorrompível, é aquele que vai criar uma barreira contra os males que nós possamos ter. E eu trago-vos também esta imagem, caso máximo, que é o cãozinho a aproveitar a única janelinha de sol. Portanto, se nós conseguirmos realmente dedicar-nos, nós vamos conseguir aproveitar ao máximo todos os ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Portanto, adquirir o livro espírito é importante. Lê-lo é imprescindível, não é? Não basta só ter, como já falámos, senão vai para a prateleira da preguiça. Temos que o ler, estudá-lo é sabedoria, porque senão não compreendemos, e divulgá-lo também é um dever. Porque o livro, e o livro espírito sobretudo, pode realmente fazer quebrar barreiras, não é? As nossas limitações que temos enquanto espíritos podem realmente ser quebradas com este conhecimento e a sua aplicação. Agradeçamos a Deus a benção do livro genuinamente espírita, em cujas páginas luminescentes encontramos o pensamento vivo dos espíritos superiores que ditaram a codificação a Allan Kardec, na reminiscência do Evangelho de Jesus. E nisto nós temos esta imagem também, está mais em pequenino, mas ler só não é suficiente. Se nós lermos e não entendermos, é o mesmo que estarmos em oração a recitar o Pai Nosso. Não vai ter efeito nenhum, não é? De todo. Portanto, fica aqui uma lacuna entre o ler e o efetivamente entender, para podermos aplicar. Voltamos às nossas vidas de Chico. É um livro extraordinário mesmo também. E Chico vai falar um bocadinho sobre a sua infância, não é? E sobre como é que ele chegou ao espiritismo. Ele diz que na sua família, quando era pequeno, não admitiam outras verdades que não fossem as do catolicismo. Até que em 1927 a sua irmã, Maria Xavier, ficou doente. Ela delirava, tinha suores frios, urrava, regalava os olhos e nenhum médico conseguia resolver esta sua situação, ou seja, estava num processo de obsessão, não é? A situação era tão dramática que João Cândido, o seu pai, decidiu ignorar os conselhos do padre e vai apelar a um casal de amigos espíritas. Portanto, vai a uma fazenda a cerca de 100 km de Pedro Leopoldo e volta com a sua bênção, o seu auxílio, que foi José Hermínio Prácio, e a sua mulher Carmen Pena. É então, a partir daí, que a sua irmã começa a melhorar, a estudar, a trabalhar a sua mediunidade, não é? E todo o processo obsessivo que tinha, e vê-se efetivamente melhorias, e Chico e a família acabam por acompanhar. Isto fazendo grandes saltos na história, que depois vocês podem ler em mais profundidade aqui. Até que Chico funda o Centro Luís Gonzaga. E no final daquele ano, ou seja, em 1927, o centro tinha muitos candidatos, ou seja, havia pessoas que queriam receber recados do além, mensagens do pai, do amigo, havia outros que estavam desejosos de fazer incorporações e parte material espírita, não é? Portanto, estava ali um pouco confuso. Portanto, o entusiasmo nessa altura era contagiante. Quando, em outubro, desembarcaram em Pedro Leopoldo 4 moças loucas,
todas filhas de Rita Silva, vinham da região de Pirapora. A mãe estava desesperada e não era para menos. O quarteto mordia-se, debatia-se, gritava. Uma das vítimas precisou até de ser acorrentada para chegar ali inteira. Vejam bem a situação. E nisto, Chico e os companheiros do centro que pediam trabalho à espiritualidade, ele vai receber uma mensagem que começa a escrever de Maria João de Deus, portanto, sua mãe, que diz: meus amigos, temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por Jesus. As nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do espiritismo. Procuremos servir com Jesus. Então elas foram sendo assistidas, né? Quando chegavam à reunião de sexta-feira, sobravam na sala o José, Chico, então as 4 moças, mais ninguém. Eles rezaram, leram o Evangelho, tentaram conversar com os obsessores, ou melhor, com as assombrações responsáveis pelos tormentos das coitadas, e nada. O tratamento efetivamente seria longo, não se viam progressos rápidos. Até que certa noite a situação piora, porque José tinha que ir viajar para trabalhar e ficou com medo. Vou deixar o Chico sozinho com estas 4 moças, como é que isto vai correr, obsediadas, até que se lembra de um recém-chegado ao centro, o Manuel, cujos vizinhos diziam que ele era capaz de acalmar qualquer espírito das trevas. Então, o Manuel aceitou o convite e na hora combinada aparece no centro espírita Luís Gonzaga, armado com uma Bíblia gasta, né, poída. A sessão começou, como sempre, depois das preces. Chico emprestou o seu corpo aos habitantes do além, mas primeiro veio um espírito amigo orientar Manuel, não é? Que seria a primeira vez dele, e diz: quando então o espírito obsessor, o perseguidor, se apossessar do médium, aplica o Evangelho com veemência. Ou seja, explica, argumenta com o Evangelho, não é? O Evangelho de Jesus. Não demorou muito e um novo visitante do outro mundo apareceu. Estava descontrolado. Manuel nem pensou 2 vezes. Pegou na Bíblia e bateu com ela muitas vezes sobre a cabeça de Chico, gritando e irritado. Pois, toma Evangelho, dizia ele, né? A bater na cabeça de Chico, vejam bem. Ora, o tal espírito perseguidor efetivamente desapareceu, não havia hipótese, né? E a tareia foi encerrada e Chico ficou com uma torção no pescoço daquela tareia que tinha levado, não é? Mas mais tarde ele divertia-se com a história, certo que foi uma das poucas pessoas do mundo a levar uma surra a uma tareia da Bíblia, vejam bem, portanto, aqui podemos sempre adquirir a estratégia do Manuel ou então deste menino, que é só assim é que nós vamos ser um ser de luz, nem que seja a levar com o Evangelho a ver se chegamos lá, não é? A muito custo, então, estas 4 irmãs, para finalizarmos esta história e também a palestra, estas 4 irmãs acabam, depois de algum tempo, de muito trabalho, sem estas companhias e consegue-se resolver sem mais tareia. Portanto, acho que esta história de Chico é deliciosa. Para finalizarmos só, queria só deixar uma mensagem final, que é um bocadinho também sobre alguma história de Chico, né? Que em 1929, a Carmen, que nós já tínhamos falado, Perácio, né? Viu numa sessão evangélica que choviam livros na cabeça de Chico. E falou com o rapaz, na altura com 19 anos, Chico, e ele tratou logo de dispensar o presente dos céus. Não, eu não mereço que os espíritos me tragam lírios. Portanto, ele não tinha percebido que eram livros, achava que eram lírios. Mas a realidade é que ele escreveu mais de 400 livros. Ele vendeu, e ainda vende, milhões de exemplares e doou tudo a instituições de caridade. Portanto, vejam todo o trabalho da vida dele, não é? Mas ele dizia sempre, os livros não pertencem, eu não escrevi, quem escreveu foram eles. Era sempre o que ele dizia. Para finalizarmos, o que sugiro é que deixemos a prateleira da preguiça, consigamos partilhar os livros, às vezes há um colega, um amigo que não tem aquele livro e podemos dar
ou emprestar, não é? Sobretudo, tendo atenção sempre ao livro que é nobre e seguro, porque só ele é que nos vai melhorar o agora e só assim é que conseguiremos a nossa bênção para o futuro. Muita paz e muito obrigada pela vossa atenção. Então, boa tarde mais uma vez. Vamos então encerrar a palestra da Bárbara. Nos veio falar sobre o livro espírita, que é uma pérola para todos nós que viemos aqui a este planeta para nos melhorarmos. E o Chico deixou-nos livros para todos os momentos, para refletirmos sobre as nossas dificuldades, para nos enobrecermos com os belíssimos romances que ele recebeu de Emmanuel, para aprendermos a cada dia. E já agora, o romance de Paulo Estevão é aquele que nos é recomendado que façamos a leitura dele pelo menos uma vez por ano, porque ele encerra verdades únicas para o nosso espírito e alimenta-nos a alma em momentos muito difíceis. Os romances de Chico foram recebidos em momentos muito particulares. Ele tinha quase que se isolar, esta é a palavra que ele usa, ou seja, ele isolava-se para ter uma qualidade mental superior para poder receber os romances. Essa fase termina quando ele vai receber as cartas para as mães. Aí ele tinha que se aproximar da população, tinha que escrever as cartas consoladoras para os pais que tinham perdido os seus filhos e que não sabiam gerir aquela imensa dor. E depois vai trabalhar a sua vida inteira com Emmanuel, que lhe vai propor, pouco a pouco, propõe tranches. Eu não vi a palestra, mas provavelmente a Bárbara falou disso. O Chico era humano e, portanto, ele cada vez que acabava uma tranche de livros, um grupo de livros, ele achava que já tinha terminado. E o Emmanuel ia-lhe dizendo, não, agora vamos trabalhar em mais, e dava-lhe mais um número. De 50 passava a 100 e ia por aí fora. E o Chico acabou por perceber que era melhor aceitar aquele trabalho, ou então ele seria, como Emmanuel lhe disse, desapropriado do seu corpo. Essa era a tarefa do Chico, era o livro. Ele não tinha outras tarefas. Emmanuel disse-lhe, inclusive, que ele tinha que deixar a mediunidade de efeitos físicos e que tinha, de facto, que trabalhar no livro. O Sr. Orlando abre esta casa e abre a Verdade e Luz, que é a nossa editora, com o objetivo de divulgação do livro espírita. E é exatamente também com Chico, quando ele fica mais desalentado e vai ao Brasil, como ele nos dizia, eu fui ter com o Chico, ele ia de facto alimentar-se com aquelas mensagens consoladoras que o Chico tinha para ele nas horas mais complicadas. E nós continuamos com a Verdade e Luz a trabalhar e a divulgar o livro espírita que eleva os nossos espíritos, que muda a nossa vibração e que nos ajuda a aproximar do mundo do bem e da luz. Foi para isso que Emmanuel trabalhou, foi para isso que trabalharam todos os outros espíritos e foi para isso que o médium Chico Xavier trabalhou a sua vida inteira, para a divulgação do livro espírita. Vamos então, porque já estamos para lá da hora, vamos então para a nossa prece de encerramento e vamos, como sempre, mentalizar esse mundo de luz e de paz. E para quem tiver dificuldade, terá a imagem de Jesus. Vamos até essa sublime imagem do Mestre, do médico das nossas almas,
do pastor dos nossos corações, que veio à terra para desvendar novos caminhos de amor e de luz que nos levarão um dia à casa do Pai. Mais tarde enviou o Consolador prometido, o Espiritismo, que com Kardec e depois com Chico continuou a desvendar as grandes verdades do mundo maior, daquela que é a nossa verdadeira pátria. E vamos agradecer a todos os amigos que não medem esforços para nos trazer as verdades maiores, elevar os nossos corações, fortalecer-nos na fé e na esperança, para continuarmos a caminhar, para que não fiquemos à margem do caminho. Vamos agradecer em espírito e verdade a todos aqueles que se tornaram arautos do bem e da luz. E vamos pedir-vos, Mestre amado, que nos ajudeis a procurar-vos, que nos ajudeis a entender pouco a pouco as lições que nos deixastes. Pedir-vos, Senhor, que nos ajudeis a renovar-nos intimamente, para que quando a nossa existência na Terra for dada por finda, possamos alegrar-nos com o caminho que percorremos. Abençoai-nos a todos, Senhor, e estendei estas bênçãos ao mundo lá fora, que elas possam envolver cada coração, que possam envolver toda a terra e que possam, Mestre, ajudar-nos a sermos melhores hoje do que fomos ontem e a sermos melhores amanhã do que somos hoje. Sede conosco, Mestre amigo, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.